Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo para todos vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo: desafiando a ameaça. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na carta de Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, vou ler do versículo 5 a 8. Dizem assim: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. 5 de dezembro de 2024. Bondoso Deus, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que eu estou aqui em oração. Quero Te agradecer por esse momento. Te apresento cada ouvinte, a família de todos, a minha família, essa missão. Eu Te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei o tema para a palavra do dia, dizendo: desafiando a ameaça. A gente sabe que são muitas coisas neste núcleo, ou seja, nesta mente, que nós estamos sujeitos a pensar coisas que a gente acha até absurdas, e por conta disso, torna-se para nós essa mente uma ameaça. Jesus viu a importância de tratar desse assunto quando ele diz que do coração do homem, coração aqui traduz exatamente como a mente do homem, a mente pensante, a articuladora dos pretensos atos. Ele fala que só sai coisa ruim, procede adultérios, assassinatos, mortes, enfim, tudo que não presta. E somente uma mente transformada através do poder de Jesus Cristo, somente uma mente que vive pautada pela palavra de Deus, consegue desafiar e sempre obter vitória contra essa ameaça. Eu dei o tema, repito, como desafiando a ameaça. É um desafio. E a gente sabe que desafio a gente pode entender como sendo uma situação que vai exigir de nós esforço, superação e dedicação para ser vencida, né? A ameaça aqui precisa ser vencida e, portanto, nós precisamos estar dedicados, né? Superando as coisas e usando de nossos esforços, né? Então, gente, Paulo, eu escolhi aqui esse tema, esse texto base para esse tema, porque Paulo fala aqui uma relação de coisas. E ao final do texto que eu escolhi, do versículo 8, diz:
nisso pensai. Então Paulo estava preocupado também, assim como Jesus falou, sobre a mente, né, corações dos homens. Paulo também fala sobre essa responsabilidade. E o conceito que a gente tem de equidade, já que Paulo menciona isso, que a nossa equidade seja notória, né, por todos os homens, perante todos, a gente sabe que equidade é aquela ideia que a gente tem, né, de dar às pessoas aquilo que elas precisam, né, reconhecer o que elas precisam, para que todos nós, tanto o próximo como a gente, tenhamos acesso às mesmas oportunidades que são oferecidas. A equidade é uma justiça natural, é uma disposição que a gente detém ou pretende, né, segurar conosco para que a gente possa reconhecer de uma forma imparcial o direito de cada um. E o que hoje é difícil viver assim, né, com uma vida pautada na equidade. Mas Paulo diz: seja a vossa equidade notória, ou seja, percebida a todos os homens, perto está o Senhor. Então, no versículo 8 dessa leitura que eu li, Paulo diz: quanto mais, irmãos, aliás, quanto ao mais, irmãos, acrescentando mais alguma coisa, né? Quanto ao mais, irmãos, aí ele diz: tudo que é verdadeiro. Já pensou a gente viver uma vida mentirosa? Não precisa verbalizar palavras inverídicas para nos tornarmos mentirosos. A gente, às vezes, mente com as nossas ações, as nossas atitudes, né? A gente mente, às vezes, para nós mesmos, com pensamentos absurdos e, ao mesmo tempo, achando que nós somos santos. Aí Paulo, preocupado com isso, diga: olha, tudo que é verdadeiro, tudo. Aí ele fala: tudo que é honesto. Ou palavra difícil, principalmente no dia de hoje, né? De vez em quando a gente vê assim, tipo, alguém relatando de uma experiência que teve de ir passando na rua, no meio de uma multidão. Quando na época, né, os centros das metrópoles tinham muito movimento, que hoje está tudo escasso. Aquela multidão de pessoas naquele calçadão, né, comercial da cidade. Aí no meio daquilo ali, caiu uma carteira de alguém. E naquela época não tinha esse negócio de Pix, quem usava cartão de crédito era rico, tudo mais era dinheiro. E a carteira estava assim estufada, feiosa assim, ó, de tanto dinheiro, o volume. Então quando caiu, essa pessoa estava um pouco atrás. E as pessoas naquela correria não percebeu, não viu. E a pessoa ficou olhando mais para o suposto proprietário, dono da carteira, para não perder de vista, do que a própria carteira. E ele foi, pegou essa pessoa, procurou, perdeu a pessoa. Só que dentro da carteira havia um documento, havia um pedaço de papel também com telefone, e ligou para aquele número. Alguém disse que não conhecia, mas passou para forneceu um outro número por causa do nome daquele cidadão. Enfim, ele marcou o encontro, não tirou R$1. Naquela época, acho que tinha R$1 de cédula, não sei. Não tinha não, mas não tirou R$1, R$1 de prata, por exemplo, de moeda. Foi entregar, marcou o local no outro dia, né? Ele conseguiu falar com o rapaz por telefone, o cidadão, e ele disse: Gessé, meu amigo, não que eu estivesse esperando, mas tinha tanto dinheiro ali. Ele conferiu, eu pedi mesmo para ele conferir, e eu vi aquele maço de dinheiro. Pensei que ele ia me dar pelo menos uma cédula. Não deu nada. A honestidade dele
Tá vendo, gente? Paulo diz aqui, tudo que é honesto. Tem tanta gente que hoje se vê, né? Pega logo, opa, olha para mandar pro outro, ninguém viu, pega, guarda, entendeu? Aí ele fala, tudo que é justo, tudo que é... A palavra justo tem uma grande relação com justiça. E justiça, na sua essência, significa julgar, resolver as coisas com imparcialidade, sem pender para um lado nem para o outro. O símbolo da justiça é uma balança, a gente sabe disso, né? Então Paulo fala, tudo que é justo, ele diz, tudo que é puro. Está havendo ausência de pureza nesses últimos dias que a humanidade está vivendo. E muitas vezes até o crente. O crente está em contato com Deus, está orando. Vamos falar de um irmão, né? Sexo masculino. Está ali orando, uma abnegada, às vezes até um obreiro da casa do Senhor. Aí, de manhã cedo, vai sair para trabalhar. Em casa, orou de madrugada, tem a sua esposa, amor para lá, amor para cá, lê um versículo bíblico, orou antes de sair para o trabalho, logo cedinho. Quando ele abre a porta e vai para a rua, aparece quem? Jezabel. Daquele jeito. Aí o irmão, meu Deus do céu, o primeiro olhar não é pecado, né? Diria rápido, viu, meu irmão? Olhou sem querer, né? Porque é o primeiro. Afaste logo os olhos. Não fique fixando os olhos ali, não. E nem olhe de novo. Mas aí, coitadinho do irmão, se depara com isso, essa impureza na sensualidade, na sexualidade, enfim. Então, Paulo manda pensar em tudo que é puro, tudo que é amável. Oh, gente, hoje estamos vivendo uma época de individualismo tão grande, né? De ego. E as pessoas não estão mais amando as outras. É muito raro. Até as famílias se destruindo, né? Recentemente eu vi uma reportagem, um filho matou a mãe e o padrasto por conta de herança, né? E outras coisas, mas a gente vê absurdos por aí, até mães matando seus próprios filhos. Então, o amor, né, está longe. Aí ele diz, tudo que é de boa fama, tudo que é de boa fama. O que é boa fama, né? Boa fama é a pessoa ter uma índole tão boa, ser um personagem tão marcante nas suas atitudes, que chama atenção. E é em outro lugar distante, alguém sabe dessa pessoa que tem essa fama boa, espalha. Olha, aquela pessoa tem um caráter, olha, aquela pessoa, se você precisar dele ou dela, estarão sempre prontos, porque eu conheço, aquela pessoa tem uma fama boa, viu? Então, assim, é uma propaganda, né? Ter uma boa fama é ser homenageado, como se fosse uma propaganda, alguém falando bem de você, tá? Aí Paulo termina dizendo, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Então, é para a gente pensar nessas coisas aqui, boas, né? Eu quero encerrar deixando um versículo onde Deus acompanha a gente, viu? Nos nossos pensamentos. Então, Salmos, capítulo 139, versículo 23 e 24, diz assim o salmista, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Então o Senhor prova e conhece os nossos pensamentos. Pelo menos a oração do salmista. E a gente deve pensar assim também, orando desse jeito. E vê se há em mim algum caminho mau, ou seja, vê se há em mim algum pensamento mau, alguma coisa que não seja do teu agrado. Aí ele diz, e guia-me pelo caminho eterno. Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, nos guarde e que possamos estar sempre com a nossa mente voltada para as coisas de cima. Em uma época que a gente está observando os sinais
escatológicos, né? Todos quase cumpridos, ou se cumprindo agora, de uma forma veloz, a gente deve literalmente olhar para cima, olhar para Jesus, porque daqui a pouco ele vai surgir de lá de cima das nuvens. Claro que a gente está falando de uma forma figurada. Então vamos pensar nas coisas que são de cima, né? Onde Cristo está sentado. Obrigado para quem ouviu até agora. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Gessé.